Bom dia, pessoal! O jornal de hoje irá falar sobre um grande homem considerado um filósofo natural. Seu nome era Isaac Newton. Foi ele que descobriu a lei gravitacional através de uma maçã que caiu na sua cabeça. Isaac Newton nasceu em Woolsthorpe. Seu corpo cabia num jarro de meio litro. Seu pai morreu semanas antes do seu nascimento e sua mãe casou-se novamente com um reverendo. Agora, para saber mais informações sobre Isaac Newton, falaremos com a nossa jornalista Natália. Bom dia, Natália. Bom dia, Renata. Isaac Newton viveu por 84 anos e depois do casamento de sua mãe, ele passou a viver com sua avó. Depois da morte do reverendo com quem sua mãe se casara, ela voltou com novos filhos e dinheiro. Mas por ser considerado esquisito, ela não sabia o que fazer com ele e usou o dinheiro que restou do casamento e o mandou para a escola de gramática Rei Eduardo VI. Nos primeiros tempos, ele não se acostumou e não ficou nem um pouco animado. E não demorou muito para ser um dos últimos da classe. Apesar de ser muito inteligente e encher a casa do boticário com quem morava de relógios de sol, só decidiu ser o primeiro depois de um questionamento de seus amigos que o provocou. E ele chegou a raspar o nariz do garoto na parede da igreja. Então se tornou o melhor. Seu tio arrumou para ele um estudo no Trinity em junho de 1661. Seu objetivo inicial era direito, mas depois de um tempo se aprofundou em outros assuntos. E finalmente se formou em 1665. Seu cérebro ficou 100% regulado e pronto para conquistar o mundo. Como vocês viram, Isaac Newton teve um começo bem interessante, mas não para por aí. Agora a nossa pesquisadora Ian irá mostrar alguma descoberta dele. Bom dia, Bom dia, Renata. O gênio científico de Newton despertou quando uma epidemia de peste fechou a universidade no verão de 1665. E ele teve que retornar a Lincolnshire. Só em Londres a peste vitimou mais de 70 mil pessoas. Lá, em um período de menos de 2 anos, Newton, que ainda não tinha completado 25 anos, iniciou a revolução matemática, física, óptica e astronômica. E foi neste período que criou o cálculo diferencial, que é uma forma de matemática que parte de uma ideia simplíssima. Sua principal característica é que a gente encontra respostas dividindo as coisas em pedacinhos cada vez menores até chegar ao resultado. Em 1669, foi denominado professor lucasiano. O seu primeiro trabalho foi sobre a ótica. Ele argumentou que a luz branca era, na verdade, uma mistura de diferentes e que a cada tipo de raio diferente produz uma cor especial e diferente. Newton concluiu erroneamente que telescópios usando lentes refratórias sofriam sempre de aberração cromática. Ele então propôs a construir um telescópio refletor de 15 centímetros. Para entender suas pesquisas, chegou a enfiar palito nos seus olhos para entender as cores e quase ficou cego, entre outras descobertas. Agora é a sua vez, Renata. Você já deve ter ouvido falar sobre as 3 leis de Newton. Mesmo assim, iremos falar e explicar um pouco sobre elas. A primeira lei de Newton. Todas as coisas permanecem em repouso ou se movem em linha reta na mesma velocidade, a não ser que uma força haja sobre elas. A primeira lei é simplíssima. Tudo que não está se movendo só vai se mover se alguma coisa lhe der um empurrão fácil. Como por exemplo, se o carro frear de repente, a velocidade rapidamente diminuirá e você vai se sentir lançado para frente. É por isso que você deve usar o cinto de segurança. Ele proporciona a força necessária para reduzir sua velocidade. A segunda lei de Newton. A mudança de movimento depende da intensidade da força. Como, por exemplo, você já empurra um carro sozinho? Então, no início você tem que dispor de muita força para que ele possa se movimentar. Em outras palavras, ele está acelerando, o que consome muita força. Quando o carro atingir a velocidade que você espera, você não precisará mais dispor de tanta força. Se você dispuser de alguém para te ajudar, você verá que ele alcançará o dobro da velocidade na metade do tempo. E por último, a terceira lei de Newton, que é a toda ação corresponde a uma reação, seja igual ou oposta. Essa é uma graça, é muito simples. Quer dizer, se eu empurro alguma coisa, essa coisa vai empurrar. Ou se eu puxo alguma coisa, essa coisa vai puxar. Ou se eu bater em alguém, alguém vai embaixo. É simples. E agora terminaremos por aqui o nosso jornal. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada, Amy, por colaborar. De nada, Renata. Essa é pra você, querido professor. É nada. Volta aqui! Bom dia, pessoal. O jornal de hoje irá falar sobre um grande homem considerado... Mas não sei. Agora, para sabermos
A segunda lei de Newton, a mudança de movimento depende da intensidade da força. A mudança de movimento depende da intensidade da força. A mudança de intensidade. A segunda lei de Newton. Tá no banco. Eu quero sentar, deixa. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, 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 eu quero tchu. E por último, a terceira lei de Newton. Que eu esqueci. E agora terminar. E agora terminaremos o nosso jornal. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada, Amy, por participar desse jornal. De nada, Renata. Pra você, querido professor, é nada. Oh, little brother, please refrain from doing that. I'm trying to help you out, so can you stop being a twat?